voz de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Profeta Isaías, capítulo 61. E nós juntos estaremos ouvindo a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Meu amigo, minha amiga, esta palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Neste seu programa Cristo Urgente, nós trazemos hoje esta ministração. O texto sagrado fala-nos a respeito do ministério de Jesus. E eu tenho por tema esta mensagem, mais uma vez, eu quero que você atente para isso, sobre o ministério de Jesus, o ministério da graça. O ministério da graça, porque Cristo é a graça de Deus para conosco. Ele profetizando por boca do profeta Isaías, 600 anos antes disto acontecer, ele dizia: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, e Ele me ungiu, primeiro, para proclamar as boas novas. A palavra evangelho vem do grego e significa boas novas, significa boa notícia. E Isaías já dizia 600 anos antes que o Filho de Deus viria para pregar o evangelho, para trazer as boas novas, para anunciar às nações, para anunciar aos povos que Deus os amou de tal maneira, que Deus os amava de tal maneira, que Deus os ama de tal maneira, que para isto ser provado, Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário. Boas novas significa ainda há uma chance. Boas novas significa nem tudo está perdido. Boas novas significa que ainda que você esteja no fundo do túnel, Cristo é a tua luz, Cristo é a solução dos teus problemas, Cristo é aquele que pode mudar a sua história, começando pelo perdão dos seus pecados, começando pela salvação da tua alma, transformação da sua vida. Preste atenção, Ele me ungiu para, primeiro, proclamar o evangelho. Segundo, quando se proclama o evangelho, na sua palavra, Ele diz restaurar os contritos de coração. O que é restaurar? Restaurar é reconstruir. Restaurar é devolver o que foi roubado. Restaurar é consertar o que está quebrado. É consertar o que está estragado. Ele veio restaurar sua alma. Ele veio restaurar seu coração. Ele veio restaurar sua comunhão com Deus. Ele veio restaurar sua vida espiritual, que lá no jardim do Éden, o meu pai, o seu pai, o nosso pai Adão, juntamente com a nossa mãe Eva, perderam a comunhão com Deus, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a ordem de Deus e tomaram do fruto proibido. Jesus veio restaurar. Jesus veio nos trazer de volta para o Pai. Jesus veio nos levar de volta à presença de Deus. O Senhor Jesus veio para novamente abrir as portas do jardim e dizer para eu e você: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Não é lindo ouvir isto? É maravilhosa essa palavra. Ele veio restaurar o que nós perdemos. Ele veio devolver aquilo que roubaram de nós lá no Éden. Ele veio nos colocar para o lado de dentro outra vez. Quando nossos pais foram expulsos, com eles toda a humanidade foi expulsa. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, Ele abriu a porta do jardim do Éden para que nós possamos voltar para a presença de Deus. O texto sagrado ainda diz que Ele veio
para abrir as prisões aos presos. Ele veio proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos. De que prisão ele está falando? Ele não está falando de P1, P2 em Poti. Ele não está falando de Tremembé. Ele não está falando do antigo Carandiru, nem da ilha de Alcatraz. Não. Ele está falando da prisão espiritual, da prisão chamada pecado. Porque o pecado é uma cadeia. O pecado é uma prisão que te afasta de Deus. O pecado é uma parede que te separa do teu Criador. O profeta Isaías aqui mesmo, no capítulo 59, uma página antes, ele diz assim: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre você e Deus. O pecado é uma prisão. O pecado é uma parede de separação. E é isto que Jesus veio fazer. Ele veio quebrar esta parede. Ele veio derrubar esta parede. Ele veio abrir esta prisão. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, uma coisa extraordinária aconteceu. Enquanto ele estava lá no Monte Gólgota, lá no Monte da Caveira, sendo crucificado, enquanto lá ele estava perdendo a sua vida e morrendo, a Bíblia diz que lá no centro de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém, no altar do templo de Jerusalém, uma cortina que fazia separação entre Deus e o povo. Aquela cortina simbolizava a cadeia, simbolizava a prisão, simbolizava um paredão, simbolizava a grade que te prende. A Bíblia diz que quando ele morreu, a cortina se rasgou de alto a baixo. Aleluia! Sabe o que isso significa? Significa que a passagem agora estava livre. Significa que agora qualquer pecador pode entrar na presença de Deus, pode chorar, pode clamar, pode se humilhar, pode pedir perdão e melhor, pode ser aceito novamente como filho de Deus, pode ser perdoado. Aleluia! Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que ele, com a sua morte na cruz, derrubou a parede da separação, fazendo de dois povos um povo só. Antes do Calvário, Israel era nação especial. Antes do Calvário, os judeus, a nação hebreia, os filhos de Abraão, eram um povo especial. Depois do Calvário, não tem mais nada disso. Agora, a igreja de Cristo é a nação especial, formada por Israel e pelo gentio, formado por gregos e torianos, formado por japonês, chinês, brasileiro, russo, todo aquele que foi comprado com o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Não há mais parede de separação, não há mais divisão de povos, não há mais separação de línguas, porque todos falamos uma mesma língua, a verdade. Não é inglês, nem japonês, nem... Não, a língua do céu se chama a verdade. Todos aqueles que andam dentro da verdade, pela verdade, sobre a verdade, debaixo da verdade, falam a língua do céu. Qual é a língua que você tem falado? Qual é a língua que você tem falado? Você tem falado a verdade, ainda que seja para o seu prejuízo? Ou você tem mentido, enrolado, trapaceado? Essa é a língua do inferno. Essa língua aí que você está falando é a língua do inferno. A mentira, a falsidade, a trapaça são línguas do inferno. Não é a língua do céu. Então nesta manhã, o Senhor está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, me separou, me chamou para proclamar a verdade, para falar a verdade, para proclamar as boas novas. E nesta manhã, o Espírito de Deus fala com você. Volta para Ele. Deixa o pecado, deixa a maldade, deixa a mentira, deixa a falsidade, deixa o engano, deixa o adultério, a prostituição, a fornicação.
deixa o pecado, volta para os braços do teu Senhor. A Bíblia diz ainda outra coisa que eu quero que você atente. Está escrito aqui, ó, verso 2: a proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele nos chamou para proclamar o dia da salvação. E sabe qual é o dia da salvação? Não é amanhã, nem será depois de amanhã, também não será o ano que vem, não será daqui 10 anos. O ano aceitável da salvação, o dia aceitável da salvação, a hora aceitável da salvação é agora. Sabe por que é agora? Porque você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe, na ficha de Deus lá no céu, você não sabe qual é o dia determinado para o seu fim. Você não sabe a hora que vai chegar a tua chamada, o teu nome. De repente ele diz: Lúcia da Silva Gonçalves. E aí você, querendo ou não, uma voz vai dizer: presente, é hora de você ser recolhido. Espero que ninguém tenha esse nome do outro lado, né? Espero que ninguém tenha esse nome do outro lado. Mas se tiver, é só uma advertência. Cuidado, a tua hora pode estar chegando. Você não sabe do dia de amanhã. Jesus disse: eis que cedo veio, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, preste atenção. Ele me chamou para pregar a hora certa de você se converter, e a hora certa é agora. A hora certa de você mudar de vida, e a hora certa é agora. Pastor, deixa eu aposentar primeiro, não vai dar tempo. Pastor, deixa eu me formar na faculdade, não vai dar tempo. Pastor, deixa eu fazer teologia primeiro, não vai dar tempo. Você não precisa de aposentadoria, nem de faculdade e nem de teologia. Você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus na sua vida. E a hora é agora. Última coisa que eu quero te dizer. O texto diz: ele me chamou para proclamar a vingança do nosso Deus. Vai chegar uma hora que você vai querer ou não vai poder. Vai chegar um dia que você vai querer ir à igreja, mas não terá mais igreja. Vai chegar uma hora que você vai querer ler a Bíblia, será só um livro. Porque o que traz vida para as palavras deste livro é o Espírito Santo. Mas quando a igreja for recolhida, o Espírito Santo irá com a igreja, não ficará no mundo. Então você vai correr de um lado para o outro. Você vai querer ouvir as palavras que está ouvindo hoje. Você vai querer correr para a igreja e não vai encontrar mais a igreja. Vai encontrar só o prédio vazio. E vai ser tarde demais. Você vai chorar. Você vai gritar. Você vai espernear. Você vai fugir de um lado para o outro. E vai descobrir que você foi condenado. Você perdeu a salvação. A Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração. A Bíblia diz em Mateus 11, 28: vinde a mim, os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus ama você do jeito que você é, não do jeito que o pecado te transformou, não do jeito que as malícias do mundo te transformaram. Não, isso não serve para ele. Mas do jeito que ele te fez. Ele ama você. E ele deseja que você venha para ele de todo o coração. Ele deseja que você abra seu coração para a palavra dele. E o aceite como único e suficiente Salvador. E o aceite como Senhor da sua vida. E venha para a casa dele, venha buscar a palavra dele, venha servi-lo, venha adorá-lo, venha agradá-lo. Para que quando ele voltar, ele possa levar você com ele. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 1 e 2. A Bíblia diz assim: lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Mas um verso antes diz assim: ande pelo desejo dos teus olhos e faça tudo que o teu coração desejar, mas não se esqueça de cada coisa que você fizer, Deus pedirá conta, te levará a juízo. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Mas Deus não é amor, pastor? Sim.
Hoje ele é Deus de amor, hoje ele é advogado. Amanhã ele será juiz. Juiz não tem amor, juiz tem equidade. Juiz julga segundo a resta justiça. Se você fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal. Se você tem um advogado, você é protegido. Se você não tem, você está condenado. Se você fez a vontade dele, ele vai te recompensar. Se você não fez, ele vai te castigar. Ele é juiz, ele será juiz naquele dia. E nesta manhã, eu quero que você atente para esta palavra. Nesta manhã, eu quero que você atente para a verdade desta palavra. Lembre-se, Jesus morreu por você. Ele sofreu tanto por você, que o profeta Isaías, 600 anos antes de acontecer, ele disse isso aqui, ó. Escuta isso aqui, ó. Capítulo 52, verso 14. Pasmaram. Os homens ficaram pasmados ao olhar para ele, pois a sua aparência estava desfigurada, mais do que outro qualquer, e a figura do seu rosto, mais do que a dos filhos dos homens. Sabe o que o profeta estava dizendo? Que Jesus levou tanta porrada, Jesus levou tanta bofetada, Jesus levou tanta chicotada, Jesus apanhou tanto, que o rosto dele ficou desfigurado. Ele não tinha mais aparência de homem, ele não tinha mais semelhança de ser humano, ele era uma coisa estragada, ele era algo que estava destruído, a aparência dele estava desfigurada, estava destruída, sabe por quê? Porque ele apanhou no seu lugar, ele apanhou no seu lugar, ele apanhou no seu lugar, para você não apanhar, para você não sofrer, ele sofreu, para você não ser agredido, ele foi. Agora você tem que reconhecer, você tem que se humilhar aos pés dele e aprender a ser agradecido, porque o que era para você sofrer, ele sofreu. Está vendo? Por isso, por esta razão, Deus não terá ninguém por inocente. Por esta razão, Deus não terá ninguém por desculpado. Não. Naquele grande dia, você não vai poder dizer que não sabia. Você não vai poder dizer que não teve tempo. Você não vai poder dizer que não pôde. Sabe por quê? Porque ele pôde morrer no seu lugar. Ele teve tempo para apanhar no seu lugar. Ele se colocou à disposição para assumir o teu lugar na cruz. Então, não há desculpa. Ou você vem agora, ou você será condenado. Ou você abre seu coração agora, ou você estará perdido. Ou você estará lançado no inferno naquele grande dia. Receba o convite da graça. E ouça esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Glória a Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Sim, Jesus. Agradecemos por Tua palavra, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, abençoando os nossos ouvintes, abençoando, meu Senhor, cada pessoa do outro lado, cada pessoa que fala conosco, cada pessoa que ouviu a nossa oração, cada pessoa que ouviu esta palavra, meu Deus, através do Teu Espírito, toca nelas, salva agora, perdoa os pecados, restaura, traga de volta, opera o teu milagre de salvação, de transformação, de libertação, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus.